está o manifesto inteiro. Ele está miudinho, assim, nem dá para ler, mas é só para a gente ter ideia de que ele está ficando muito grande. A gente escreveu bastante. É para mostrar para vocês o quanto ele cresceu desde que a gente começou a escrever. O que eu fiz? Eu coloquei os textos que vocês sugeriram pelo privado e os textos que vocês sugeriram durante a aula. Agora, nós vamos ler o manifesto com bastante atenção. Manifesto. Nós fizemos a introdução e explicamos o assunto que foi desenvolvido até agora. Nós, alunos e alunos da fase 9 da Educação de Jovens e Adultos do Colégio Santa Cruz, nos reunimos em maio de 2021 com o objetivo de juntar nossas forças e fazer um manifesto contra a desigualdade de gênero e a favor de direitos iguais para mulheres e homens. Essa é uma luta de muito tempo. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, as mulheres trabalham cerca de 7 horas a mais do que os homens. Nessas horas a mais, elas cuidam dos afazeres de casa, como lavar, passar, cuidar dos filhos, e ainda têm que trabalhar em outra casa ou empresa. Elas ficam sobrecarregadas, e essa dupla jornada tem efeito na saúde. Então, a gente apresentou o problema do nosso manifesto. Aí, o que nós fizemos na última aula, a gente apresentou uma opinião e uma posição diante de tudo isso. Qual é a nossa opinião diante do problema que foi apresentado? Que é triste, precisa de dignidade, reconhecimento, precisa de igualdade de gênero. É preciso ter empatia das pessoas que estão em casa. Apesar de estarmos no século XXI, ainda vivemos num mundo desigual. Não é certo que ainda exista desigualdade entre homens e mulheres. É preciso que homens e mulheres se unam para correr atrás dos seus direitos. Homens e mulheres devem ter acesso às informações para reconhecer os direitos e, em caso de necessidade, saber aonde pode recorrer e lutar contra as desigualdades. Então, aqui a gente apresentou opinião. A gente deu a nossa opinião, tomou uma posição, dizendo que não acha justo essa desigualdade de homens e mulheres. A gente não concorda com a desigualdade entre homens e mulheres. Os argumentos, ou seja, em que a gente pode se basear para poder fazer as nossas afirmações? Quais são os nossos argumentos? Segundo o IBGE, no Brasil vivem cerca de 100 milhões de mulheres, 51% de mulheres e 49,5% de homens. Ou seja, precisa completar esse trechinho aqui, a gente vai fazer durante a nossa aula, porque ficou solto aqui, tá bom? Eu vou indicar quando a gente vai fazer. Mas continuando a leitura dos argumentos. Que outros argumentos vocês apresentaram? As mulheres têm dores no corpo e a saúde piora a cada dia mais. Podem aparecer problemas psicológicos, como estresse e até depressão. A gente precisa dizer aqui qual é a fonte, da onde a gente tirou essas informações. Da onde é que a gente tirou? Foi da apostila? Precisa colocar aqui a informação. Lembra que eu falei que a gente precisa colocar a fonte da informação. Continuando a leitura dos argumentos. As mulheres brasileiras ainda trabalham quase o dobro de hora que os homens nos afazeres domésticos e cuidam de parentes, segundo o IBGE. De acordo com a PNOD contínua, 92,6%, ou seja, quase a totalidade das mulheres brasileiras de 14 anos ou mais, isso é, 80 milhões de pessoas, já realizavam afazeres domésticos e cuidados de outras pessoas e uma média de 21 horas semanais. Isso antes da pandemia. Analisamos um gráfico das organizações Gênero e Número e Sempre Viva, organização feminista, a SOF, que mostra que o percentual de mulheres que passaram a cuidar de outras pessoas durante a pandemia aumentou.
52% das mulheres negras, 46% das mulheres brancas e 50% das mulheres indígenas tiveram trabalho aumentado por conta da pandemia. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, criou acordos mundiais para superar as desigualdades de gênero desde o ano de 1979. Atualmente, o Brasil não tem sido visto pela ONU de forma positiva, pois não cumpre os tratados internacionais. O Brasil não tem cumprido os acordos mundiais no país. Assim, a desigualdade de gênero continua acontecendo. Então, isso foram os argumentos que a gente apresentou. Falta ainda organizar as propostas de intervenção que vocês já escreveram. Então, a gente só vai cuidar da redação dela. Uma forma de amenizar a dupla de jornada e o cansaço das mulheres seria manter o diálogo com seus familiares, onde todos possam colaborar na organização de suas casas. É ter união dos familiares. Precisa do poder público. Essas mulheres precisam de uma atenção na saúde, com mais postos de atendimento, principalmente na área psicológica. Mais opções de lazer. Mãe solteira deveria ter uma ajuda de custo do governo. Precisa de ampliação de creches, casas de repouso e escolas em todo o território nacional. Mais postos de saúde para atendimento das mulheres. Diante dessa enorme jornada de trabalho, o Estado deveria criar um projeto que viesse a beneficiar mães solteiras, tipo auxílio temporário. Repara que aqui ficou bem mais solta a redação, nessa parte que são as propostas e pedidos de intervenção. Então, a gente vai arrumar essa parte também hoje, tá bom? Eu fiz um breve resumo daquilo que a gente fez até agora. Repara que o texto ficou bem grande, está crescendo. E vocês é que estão escrevendo de forma coletiva e pelo WhatsApp. Vamos começar a primeira tarefa, então? Posso postar?